Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa, você chegou ao nosso canal Nave Vida, sejam bem-vindos. Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem, esse canal é para você. Provavelmente vocês já ouviram falar em física quântica. Você sabe do que trata a física quântica? E qual a importância da física quântica em nossas vidas? A física quântica tem alguma relação com a consciência? Como é possível a consciência interferir na realidade segundo a física quântica? Sabiam que os estudos sobre a luz também ajudaram a explicar o funcionamento da mecânica quântica? Estudos sobre a natureza da luz vêm desde a antiguidade. Os atomistas e filósofos gregos acreditavam que a luz era formada por pequenas partículas que viajavam longas distâncias. Em 55 a.C., Lucrécio escreveu que a luz e o calor do Sol eram compostos de átomos. No entanto, no final da Idade Média e início da Moderna, Leonardo da Vinci, Descartes, entre outros, conceberam a hipótese de que a luz era transmitida da mesma forma que o som por um movimento ondulatório. A partir dessas duas proposições surgiram duas teorias importantes ainda no século XVII. A primeira, baseada no atomismo, defendia a natureza corpuscular da luz. Foi brilhantemente argumentada por Isaac Newton. A segunda ideia, proposta pelo físico e matemático Christian Huygens, descrevia a luz como uma onda em movimento. Somente no início do século XIX, em 1801, foi possível demonstrar o comportamento ondulatório da luz. Em um experimento controlado, o médico e físico Thomas Young direcionou a luz de uma fonte luminosa através de uma fenda, produzindo uma difração. Na sequência, a luz passa por mais duas fendas e se espalha para ambos os lados em feixes de arco-íris até finalmente encontrar uma tela de detecção onde fica registrado a combinação do padrão espectral de difração de faixas claras e escuras gerada pela interferência de uma onda sobre a outra. 100 anos depois, o físico alemão Max Planck, para entender por que os corpos aquecidos emitem tão pouca luz ultravioleta, iniciou um estudo sobre a noção de emissão descontínua da radiação eletromagnética emitida exclusivamente em quantidades múltiplas. Publicado em 1901, sua noção ficou conhecida como a lei ou constante de Planck. Para descrever a emissão de luz e calor, ele segmentou a energia E dos fótons proporcional a uma frequência V com um fator constante H, resultando em sua constante Oley E igual HV, ou seja, energia com uma frequência constante descreve em pequenos pacotes denominados de quanta ou quantum de ação. Embora não seja o conceito mais revolucionário de descontinuidade quântica, foi o primeiro, tornando-se a raiz da teoria quântica. Partindo do pressuposto de Planck, em 1905, Einstein também provou o caráter corpuscular da luz. Einstein introduziu a quantização da própria radiação eletromagnética para explicar o efeito fotoelétrico. A luz é feita de pequenos pacotes de energia, os fótons, e estes obedecem às mesmas regras de quantização da lei de Planck. E tal significa que a energia da luz é transmitida quanticamente por energia fóton e não somente como ondas contínuas. O eletromagnetismo clássico foi substituído pelo conceito de quantum eletrodinâmico. Assim, ficou provado que a luz emite uma série de torpedos em determinadas circunstâncias, como as do efeito fotoelétrico, mas ela também se comporta como ondas, como foi observado no efeito do experimento da dupla fenda de Young. A luz ajusta seu comportamento ao experimento ao qual a sujeitamos, ou seja, usando o experimento de Young, ela se comporta como uma onda, mas introduzindo-se a quantização da radiação eletromagnética, obtém-se os pacotes de energia ou fótons formados por partículas. Portanto, a luz manifesta-se de duas formas: ondas e partículas, assim como outros elementos eletromagnéticos.
A ideia de que a luz é feita de pacotes de energia ou quanta gerou certa divergência no meio científico e essa tese demorou 2 décadas para ser aceita. Atualmente, admite-se claramente o caráter dual da luz. Porém, a dualidade onda-partícula não era específica somente à radiação eletromagnética. Ela se estendia também aos corpos materiais, trazendo uma nova compreensão entre matéria e energia. Será que podemos entender como tudo isso funciona? Nossa, se está tão complicado até aqui, será possível entender ainda mais além? Eu sei que podemos tentar, mas tudo é um processo, pois estaremos entrando para além da física clássica, que já é bem difícil. Vejamos. Os átomos são a unidade básica da matéria. O modelo de átomo de Rutherford, conhecido como modelo planetário do átomo, mostra como os elétrons com carga negativa trafegam por órbitas em torno de um núcleo de prótons com carga positiva em conjunto com os nêutrons sem carga alguma. Os elétrons emitem luz em comprimento de ondas muito específicos e podem se mover entre órbitas subindo e descendo em escalas, e esse movimento emite radiação eletromagnética. Há uma diferença de energia adquirida ou perdida entre os níveis, pois o elétron emite ou absorve luz de uma frequência correspondente, produzindo linhas espectrais. Esse movimento ficou conhecido como salto quântico. Em 1913, Niels Bohr elucidou o espectro e a estabilidade do átomo de hidrogênio ao introduzir órbitas estacionárias fixas obtidas ao quantizar o momento angular dos elétrons e as transições eletrônicas descontínuas entre estas órbitas. Dessa forma, Bohr aprimorou o modelo de Rutherford, associando essas transições ao espectro das raias obtidos quando os elementos químicos são aquecidos, e acrescentou o seu princípio de correspondência de grande valor heurístico na construção da mecânica quântica. O modelo atômico de Rutherford-Bohr teve importância fundamental na elaboração da própria teoria, mas foi substituído no final dos anos de 1920 pela versão das propriedades ondulatórias do elétron, que se acomodam à órbita do núcleo como uma espécie de nuvem de probabilidade. Em 1924, Louis Victor de Broglie descobriu que os elétrons também têm um comportamento ondulatório, pois até aquele momento haviam sido concebidos somente como partículas. Os experimentos com raio-x e com os elétrons mostraram que estes encontravam em difração e quicavam uns nos outros, mostrando que a matéria pode se comportar como ondas, bem como as ondas podem se comportar como partículas também. Os físicos americanos Davidson e Germer, em 1927, realizaram um experimento de dupla fenda com o mesmo princípio de Young, porém, em vez de luz, eles criaram uma primeira versão simplificada do experimento com elétrons, o qual ficou conhecido como dupla fenda, comprovando a hipótese de de Broglie. Utilizando-se desse modelo, vários outros físicos criaram experimentos nos quais um feixe de elétrons é disparado em uma tela com 2 fendas paralelas. Os elétrons que passam pelas fendas se alojam em um anteparo com papel fotográfico sensível. O padrão esperado na tela de detecção seria de um desenho com vários pontinhos proporcional ao tamanho da fenda, demonstrando tratar-se de partículas formando uma linha no anteparo. Mas não foi isso que aconteceu. O que se obteve foi o mesmo padrão de difração emitida por ondas, que ao passar por ambas as fendas, se dividem em 2 e, ao atravessar o percurso até a tela, elas interferem uma nas outras, formando faixas claras e escuras na tela de detecção. A impressão deixada no anteparo descrevia um padrão indicando que cada elétron parecia saber da existência das 2 fendas e, sem que se pudesse explicar, ele havia passado pelas 2 fendas ao mesmo tempo.
porém não é como partícula e sim como onda que ele atravessou ambas as fendas simultaneamente, gerando a ilusão de que o elétron poderia estar nas duas fendas ao mesmo tempo. Da mesma forma que as ondas de água se sobrepõem, a onda formada pelo elétron também se sobrepõe. Isso ocorre porque a onda de probabilidade de cada elétron passa por ambas as fendas, ao mesmo tempo, formando duas ondas parciais. A união dessas duas ondas parciais determina as probabilidades do lugar onde o elétron aparecerá na tela de detecção. Por essa razão é que a simples presença da segunda fenda irá afetar o resultado. Muitos elétrons aparecem onde a probabilidade é alta, poucos onde a probabilidade é baixa e nenhum onde a probabilidade cai para zero. Essas mesmas ondas de probabilidade existem para todos os constituintes básicos da natureza, como fótons, neutrinos, muons, quarks, ou seja, todas as partículas fundamentais são descritas por ondas de probabilidades. Entre 1925 e 1927, a teoria da mecânica quântica foi aprimorada, mas ainda carecia de uma interpretação mais racional, pois estava se distanciando cada vez mais dos conceitos da física clássica. Os físicos Niels Bohr, Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli elaboraram um núcleo para esta interpretação, a qual ficou conhecida como a interpretação ortodoxa ou de complementaridade, ou ainda como a interpretação de Copenhague. A dualidade dos modelos onda-partícula, tanto na radiação eletromagnética quanto dos elétrons e prótons, surgem como uma consequência da complementaridade. Inicialmente, houve certa dificuldade na compreensão dessa nova teoria, cuja interpretação da complementaridade, dada ela por Bohr, implicava em compreender a dualidade onda-partícula como uma necessidade do recurso para essas duas representações. Os fluxos dos dados a respeito do movimento das partículas mostraram que as regularidades dos padrões na tela de fundo formavam-se estatisticamente. Muitas das medições revelavam que todas as partículas têm a mesma probabilidade de serem encontradas em qualquer lugar determinado. Comprovações experimentais mostraram que ondas e partículas desempenham um papel diferente e levaram Max Born a sugerir em 1926 que a onda associada a uma partícula tratava-se de uma onda de probabilidade. Contudo, elas são excludentes na experiência e envolvem a descrição das ações, da radiação e da matéria. Quando observamos o experimento, não poderemos ver as ondas de probabilidades, nem mesmo como se fossem uma névoa. A interpretação de Copenhague afirma que sempre que se tenta ver uma onda de probabilidade, o próprio ato de observar impede-a de ser vista. Observar a onda de probabilidade é o mesmo que medir a posição, e é quando o elétron responde definindo-se como partícula em um local específico. Quando isso ocorre, a onda de probabilidade chega a seu limite de 100%, colapsando em um local específico e chegando a 0% em todos os outros locais, indicando o padrão deixado pela partícula. Todas as vezes que se tentar observar a névoa das ondas, ela se dissipará, entrará em colapso e o detector forçará o elétron a abandonar as múltiplas opções disponíveis, obrigando a uma localização específica, formando um pequeno ponto na tela de detecção, e com todo esse aparato, os padrões detectados na tela possibilitam fazer previsões. Heisenberg havia percebido que algumas propriedades atômicas eram incertas, ou seja, quando se sabe a posição de uma partícula, simultaneamente não se pode saber seu momento linear, e quando se consegue precisar o momento em que uma partícula fez algo, não é possível determinar a sua energia. Parecia ser impossível medir algumas propriedades, precisamente porque o aparato de medição interferia nos átomos que estavam sendo medidos.
e em 1926 Heisenberg apresentou o seu princípio de incerteza. As implicações do princípio da incerteza eram profundas, pois se o caminho só passa a existir quando se observa a partícula, por sua vez, o seu momento e a sua posição são desconhecidos. E nesse sentido, o indeterminismo parece ser a única realidade possível no qual passado e futuro misturam-se. A física clássica propõe um universo com entidades concretas que existem independentemente e podem ser verificadas empiricamente. A mecânica quântica, ao contrário, utiliza-se de probabilidades, mas não trata a realidade como uma relação de causa e efeito, e muitos físicos, inclusive Einstein, não aceitaram tal posição. Temos então a seguinte questão. Primeiro, por que quando observamos a onda de probabilidade, ela colapsa e surge na tela de detecção a marcação de um elétron em forma de partícula? Seria a nossa consciência a interferir no processo? Se for, ela interfere apenas na medição feita pelo experimento ou ela interfere no próprio comportamento do elétron? Dentre essas duas opções, podemos inferir que a nossa consciência interfere na existência física de algumas entidades, pois ela colapsa a onda de probabilidade em partícula, ou seja, materializa o elétron, e a prova disso é a sua marca na tela de detecção. Porém, aceitar essa premissa acarreta numa série de implicações filosóficas. Só para iniciar o debate, temos que 1. Algo imaterial, a consciência, age sobre a matéria, uma vez que ela colapsa uma onda de probabilidade em algo concreto, o elétron, ainda que seja uma micropartícula. Agora disso decorre outra questão. Como explicar que algo imaterial pode afetar a matéria? E isso é tema para muitos vídeos, tem muita pesquisa pela frente. Ou então, haverá outro fator? Se há, qual é? Sim, é possível muitas outras explicações para as teorias da mecânica quântica, mas nenhuma delas está totalmente aceita no meio científico. Na verdade, a teoria da física quântica ainda está em processo e à medida que há maior expansão do conhecimento, novas possibilidades surgem para melhor explicar e alterar a realidade. O físico David Bohm, por exemplo, propôs uma teoria holoinformacional auto-organizadora capaz de integrar a consciência ao entrelaçamento quântico e não local do universo. Segundo ele, o universo é constituído por matéria, vida e consciência, cujas atividades são prenhes de significados e estão encapsuladas em um processo quântico informacional. O universo quântico holográfico proposto por Bohm desvela um cérebro-mente enquanto partes de um mesmo sistema informacional. Os padrões quânticos do cérebro humano são partes ativas de uma rede inteligente, uma mente auto-organizada do universo que se manifesta por meio de pequenas ondas ou fluxos de energias contínuos, vindos de uma ordem oculta, um vácuo cujo significado é incapaz de ser compreendido pela nossa consciência tridimensional. Se quisermos de fato compreender mais as leis do universo, precisamos mais do que nunca expandir a nossa consciência e ampliar o nosso sistema de crenças, que abarca outras possibilidades epistemológicas. Precisamos arregaçar as mangas, há muito por fazer. É possível mudar a nossa realidade quanticamente? Pode ser, mas a física clássica não poderá dar essa explicação. Para o universo quântico, isso tudo é possível, porém será preciso criar uma nova teoria do conhecimento capaz de explicar inclusive a física quântica. Uma coisa é certa, temos mais de uma opção. Qual você vai escolher? Temos muito que estudar, não é verdade? Gostaram do nosso vídeo de hoje? Então comentem, curtam e toque o sininho. Compartilhe com seus amigos e divulguem o nosso canal. Queremos continuar trazendo cada vez mais informação e conteúdo relevantes para todos vocês. Um beijo no seu coração.